Ok, sejam bem-vindos. Vamos juntos fazer esta viagem ao passado. Como todos nós sabemos, os verbos são parte fundamental de nosso processo de comunicação oral ou escrita, no qual nos permite situar um discurso no tempo. O Simple Past Tense é um tempo verbal usado para falarmos de ações passadas já concluídas, ou seja, ações que iniciaram e finalizaram no passado. Como todo tempo verbal, o Simple Past também apresenta algumas expressões que o caracterizam, que o identificam, chamadas de expressões temporais, que são elas yesterday, do qual eu utilizo para me referir a uma atividade que aconteceu ontem. Last eu utilizo para algumas ações que aconteceram em um tempo um pouco mais distante, e ago, que também caracteriza o nosso tempo passado. Se eu tiver essas expressões colocadas em um texto ou em uma frase, não precisa eu identificar que o tempo está sendo usado é o tempo passado, porque as expressões já o caracterizam. Quando nos referimos ao Simple Past Tense, este apresenta uma classificação dos verbos que chamamos de regulares e irregulares. Essa classificação nos permite empregar corretamente a estrutura dos verbos, uma vez que os verbos regulares são aplicados conforme um conjunto de regras, ao contrário dos verbos irregulares, que apresentam formas próprias e não seguem regras, conforme observamos nos exemplos que seguem. Então, para iniciarmos a construção de um processo de comunicação, seja ele um texto, uma frase, um discurso, se faz necessário conhecer as estruturas gramaticais. Assim sendo, para começarmos a construir qualquer material no passado, devemos lembrar sempre que toda frase ou sentença será construída de sujeito mais verbo e mais complementos. Conhecemos isso como regra geral. Quero reforçar também mais uma vez que todo tempo verbal apresenta características específicas para a sua utilização, e no caso do Simple Past não é diferente. Dessa forma, teremos as seguintes características. Os sufixos ed e ed serão empregados na forma afirmativa conforme suas regras. O verbo auxiliar did será empregado nas formas negativas e interrogativas conforme as suas regras. As expressões temporais também serão empregadas em todas as formas. Mas, para entendermos melhor a forma de como utilizar esses verbos, vamos aqui estudar as regras necessárias para empregá-los na forma afirmativa. Regra 1 é referente a todos os verbos regulares terminados na vogal E, que diz que precisamos acrescentar ao verbo somente a terminação de, como mostram os exemplos referentes aos verbos to dance e to invite. A regra 2 é referente aos verbos terminados em Y e que são acompanhados de consoante. Neste caso, devemos eliminar o Y e acrescentar a terminação IED, como mostra os exemplos referentes aos verbos to cry e to study. A regra número 3 refere-se aos verbos também terminados em Y, mas acompanhados de vogal. Na aplicação destes verbos, temos que ter um pouco de atenção, pois não eliminamos o Y, mas sim acrescentamos somente o sufixo característico do passado simples, que é a terminação ED, como mostra os exemplos que seguem. A regra número 4 se refere aos verbos monossílabos terminados em CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante, que diz que, na aplicação destes verbos, devemos duplicar a última consoante para que possamos acrescentar a terminação ED, como mostra os exemplos que seguem. Aplicado as regras aqui comentadas,
os demais verbos regulares a serem empregados na forma afirmativa, devemos apenas empregar o sufixo ED, como mostra alguns exemplos aqui colocados. Aqui estamos mostrando um verbo regular conjugado na forma afirmativa e percebemos que, a partir do momento que acrescentamos a terminação a este verbo, ele não se altera mais, independentemente do sujeito do qual estamos falando, pois sabemos que um verbo no passado não flexiona. Vamos falar agora da forma negativa. Na forma negativa, nenhuma das regras empregadas na forma afirmativa serão aproveitadas. Nesta forma, além da partícula de negação not, devemos empregar o verbo auxiliar did, que virá sempre após o sujeito e não tem tradução. Tem apenas uma função, que é levar o verbo principal para o passado. Na forma negativa, o verbo principal nunca vem com ed. Este se apresentará sempre na forma de infinitivo sem a partícula to. Fiquem atentos à estrutura da frase na forma negativa. Podemos observar nos exemplos que seguem que o verbo auxiliar did se aplica a todos os sujeitos que estamos falando e a qualquer verbo regular, independentemente de suas terminações, como vimos na forma afirmativa. A construção da forma interrogativa é muito fácil, pois só existe uma regra, que é sobre o emprego do verbo auxiliar. Na forma interrogativa, o verbo auxiliar did estará sempre presente na frase. Neste caso, o verbo vem sempre antes do sujeito e também não usamos os sufixos junto ao verbo principal, ou seja, nunca usamos o verbo auxiliar did com o sufixo ed. Toda vez que utilizarmos o verbo auxiliar did, o verbo principal virá sempre na forma de infinitivo sem a partícula to. Quando estamos fazendo uma pergunta, esperamos, é claro, por uma resposta positiva ou negativa, e que nem sempre precisamos responder repetindo toda a frase. Podemos responder usando a short answer, ou seja, as respostas curtas. E neste caso, usamos apenas o sujeito e o verbo auxiliar, como mostra os exemplos que seguem. Temos que estar atento somente ao sujeito, pois usamos o mesmo sujeito da pergunta na resposta. Chegamos então ao final da nossa exposição do Simple Past e espero que este material tenha ajudado. Obrigado e bom aprendizado.